Oiê, tudo bem com vocês? Hoje, nós alunos da terceira série A iremos explicar para vocês algumas coisas que estamos aprendendo nas disciplinas de ensino religioso, filosofia, geografia, história e sociologia. Esperamos que vocês gostem e consigam entender um pouco mais com a gente. Atualmente vivemos momentos difíceis, nos quais todos só querem atacar e julgar o próximo. Discriminação, preconceitos e sentimentos relacionados ao ódio sempre existiram, ou seja, manifestações de ódio não são uma novidade. Não se pode esquecer do fato de que o homem foi condicionado a pensar e agir dessa maneira, de acordo com as estruturas coloniais que foram deixadas. É muito comum encontrar nas redes sociais pessoas que sofram de exclusão, discriminação, entre outras manifestações cruéis, como se fossem situações normais, se tornando cada vez mais frequentes, como se por trás dos perfis online não existissem pessoas reais, com sentimentos reais. As redes sociais possuem poder sobre todos, fazendo com que o império do ódio se instale, transformando o comportamento de cada um em seu individual. O fato é que são tempos de intolerância, onde existe uma linha tênue entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. O primeiro é fundamental para a democracia existir dentro de uma sociedade. O outro, por sua vez, retrata uma fala intolerante e sem empatia. Como exemplo de situações como essa, existem comentários xenofóbicos com pessoas do Nordeste do Brasil, ou, trazendo para os dias mais atuais, pessoas julgando os chineses como culpados pela pandemia, pelos seus hábitos alimentares e de higiene. A maioria das pessoas pensam que são livres para expor suas opiniões na internet, sem ao menos saber do peso que isso pode causar na vida de alguém. Na prática, isso significa que você tem a liberdade de expressar suas opiniões, desde que elas não firam outras leis, ou seja, ter falas racistas, homofóbicas e similares, utilizando do argumento de liberdade de expressão, além de ser um ato nada empático e respeitoso. É configurado como crime por ferir outros direitos fundamentais. Soluções para esse tipo de situação seria adotar restrições à expressão que promove o ódio, banir pessoas que ferem as regras de boa convivência de sites e plataformas e criar políticas públicas para impedir que discursos de ódio aconteçam. A democracia e a justiça precisam prevalecer em uma sociedade que convive com a intolerância e um ressentimento que dissemina o conflito e a violência. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e transporte. Sua principal característica é o fato de ela estar em constante evolução e em transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Tudo isso provocou um acúmulo de novos conhecimentos. Os avanços tecnológicos e científicos trouxeram ganhos para uma grande parcela da humanidade, como maior longevidade, maior capacidade de produção e estocagem de alimentos, democratização das comunicações e tantos outros avanços. Por outro lado, o grande desafio é fazer com que essas transformações diminuam as desigualdades sociais, deixem de produzir violências e incertezas e gerem benefícios para todos. Não é o que tem acontecido, pois a globalização está produzindo efeitos perversos do ponto de vista ético em relação à justiça social, à equidade, ao respeito à diversidade e aos direitos dos cidadãos. A sociedade em que vivemos é marcada diretamente pela revolução digital. E neste cenário de constante transformação, estamos passando por uma transição significativa, na qual a tecnologia deixa de ser o foco principal para tornar-se um instrumento de benefício para a vida do ser humano, que passa a ser o centro de toda e qualquer operação. Assim nasce o conceito de sociedade 5.0, onde o ser humano é o centro de tudo, evoluindo o conceito de indústria 4.0, na qual a melhoria e automatização dos processos eram prioridades, ou seja, nada mais é do que a convergência de todas as inovações com o objetivo de facilitar a vida dos seres humanos. E o novo conceito chega para atender as pessoas da melhor forma possível e de maneira ágil e prática, por meio de tecnologias como a inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que é louvada pelos benefícios que apresenta, a globalização também é objeto de duras críticas, pois para mais da metade da população mundial, a globalização tem significado mais miséria, mais fome, mais violência, mais exclusão, mais desemprego, mais concentração de rendas e mais insegurança. Para Pierre Levy, a cybercultura é a terceira era midiática, onde tem como princípio a velocidade e as redes, acelerando e humanizando a interação do homem com as máquinas.
Sendo assim, a tecnologia vem sendo cada vez mais importante e utilizada no cotidiano das pessoas. Isso se torna um problema a partir do momento em que o homem usa esse meio para produzir o ódio nas redes sociais, pois se sente no direito de espalhar essa repulsão por trás de uma tela, se sentindo encorajado por não passar de perfis online, esquecendo que por trás de fotos existem pessoas. Pierre Bourdieu cria os conceitos sobre o capital, valendo-se de uma perspectiva mais humana. Citamos o capital cultural, ou seja, os conhecimentos de determinada pessoa, o saber socialmente que é reconhecido por meio de diplomas e títulos. Atualmente, é muito comum encontrar dois tipos de pessoas, os que usam seu conhecimento para desenvolver o bem e os que usam para o mal. Muitos se colocam em posse de dominação perante o outro que possui um saber mais precário e mais restrito, e acabam se aproveitando desses indivíduos. Mas, por outro lado, existe a parcela que usa o seu capital cultural de forma generosa e humana. É comum se deparar com plataformas digitais trazendo conteúdos gratuitos, feito por pessoas que querem usar sua sabedoria como forma de solidariedade, ajudando o próximo que não tem a oportunidade de desenvolver seu aprendizado. O capitalismo globalizado tem tudo a ver com a era midiática, onde ambas contam com os avanços tecnológicos acelerando seus processos e tornando cada vez mais humana a relação do homem com as máquinas, que substituem as pessoas. O capitalismo globalizado faz com que as relações sociais percam sua autonomia, dando esse papel para a tecnologia, para as informações múltiplas e velozes, e até mesmo para o hiperconsumismo. O sociólogo Richard Sennett cita que com isso as relações humanas começam a se modificar, e é aí onde começa a lógica da meritocracia, ou seja, predomínio de algo na sociedade, neste caso, a tecnologia ganha esse título. A filosofia de Friedrich Nietzsche busca a transmutação de todos os valores. Ele questiona o conceito de bem e de mal, na busca de valores novos, afirmativos da vida, como a criatividade, a vontade e o sentimento estético. Ele chegou à conclusão de que não existem noções absolutas de bem ou de mal. Porque se os valores morais são produtos histórico-cultural, logo também são mutáveis. Ele valoriza a individualidade, coisa que acabava sendo diluída no meio do rebanho. Modelo de ética cristã, socrática e kantiana, que eram as grandes críticas do filósofo. Soren Kierkegaard elaborou um esquema triádico que é o fundamento de sua obra e uma de suas maiores contribuições para a história da filosofia, a teoria dos 3 estádios ou modos de existência: o estádio estético, ético e o religioso. O estádio estético, no qual o homem se abandona à imediatidade e não há uma aceitação consciente de um ideal. O estádio ético, no qual o homem submete-se à lei moral e opta por si mesmo. Kierkegaard fala do marido fiel. O modo de vida ético é o modo de vida do indivíduo, que é correto com a família e trabalhador. Trata-se não mais do indivíduo que busca o prazer, trata-se do indivíduo que ordena sua vida em relação ao cumprimento do dever. O estádio religioso é o que vai além do estádio ético e é o ponto mais alto a que se pode chegar, e é, portanto, o estádio onde se efetiva a realização do indivíduo. O estádio religioso suspende o estádio ético quando o indivíduo estiver diante de uma escolha que implique uma finalidade bem maior. Para ambos, a ética é algo individualista. Ao relacionarmos com os valores éticos presentes na sociedade, hoje notamos que existem sim indivíduos que pensam igual a eles, como também existem indivíduos com uma visão dos valores éticos totalmente distinta, onde acham que esses valores partem de um conjunto social, algo que se relaciona com todos e não apenas com um único indivíduo. Contudo, se pensarmos na liberdade de expressão e na ética da boa convivência, é imprescindível que o homem respeite todos em seu particular, sem julgar ou discriminar cada opinião. Situação difícil de acontecer atualmente, já que vivemos em uma sociedade intolerante, preconceituosa e discriminatória. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!